Saúde da Mulher, seu podcast com Dr. Leandro Costa. Bom, hoje vou conversar com Caroline Pacheco. Caroline Pacheco é uma grande amiga e já parceira de longa data. A gente se conheceu quando eu cheguei aqui no Rio, já trabalhou junto em alguns hospitais, consultório, já dividiu o consultório em mais de um lugar, né? Me ajuda nas minhas cirurgias, eu costumo ajudá-la em algumas cirurgias dela. E como ela é uma pessoa especial em vários aspectos, conhecimento, técnica, eu achei que era mais do que justo chamá-la para poder compartilhar um pouquinho com vocês da experiência dela, e que sempre enriquece e torna cada vez melhor aí o nosso processo, tanto de acompanhamento ambulatorial, cirúrgico. Tem algumas coisas que ela é especialista que eu falo, não, Carol, vê isso para mim, por favor. Você caminha logo para mim. Que ela tem um foco voltado para algumas coisas que eu realmente não faço, então peço para ela fazer com maestria aí. Tudo bem, Carol? Então, primeiro eu queria agradecer muito o convite de estar aqui, é uma grande honra da gente poder dividir conhecimento junto, né? E agradecer não só por estar aqui, mas pela vida, por tudo que eu aprendi com você, né? Você é um grande mentor para mim, eu aprendi muita coisa do que eu sei, eu te devo, sem dúvida, e vamos continuar aí conversando sobre isso, né? Carol, assim, uma das coisas que eu vou puxar aí para você, a Carol tem bastante habilidade e desenvolve bem um marketing, uma coisa que eu realmente tenho uma certa dificuldade, né? Então, assim, primeiramente, parabéns, eu te acompanho lá, vejo que você sempre coloca um trabalho de qualidade, fez várias lives na época que o pessoal estava preso dentro de casa, né? E contribuiu aí sobremaneira para poder esclarecer, informar os pacientes, né? Que é um pouquinho do que a gente está fazendo aqui hoje. Mas eu sei que você eu sempre olhava suas postagens e uma coisa que me chamava muita atenção era a sua preocupação em relação à fertilidade, né? Porque muitas vezes a paciente, por uma questão de vida, hoje em dia os pacientes deixam para engravidar mais tarde, se preocupam muito com o trabalho, e quando elas vão, falar, agora chegou a hora, e muitas vezes essa hora já passou, né? Geralmente passou. Então, queria que você falasse aí um pouquinho sobre a questão da fertilidade, né? Que é uma coisa que é sempre um dilema quando a gente encontra uma paciente que tem endometriose, que já é por si só uma patologia que afeta um pouco a fertilidade, ou às vezes afeta muito. Sim. E cada vez mais as pacientes se preocupando com isso com idade mais avançada, né? O que você pensa aí a respeito disso, assim, que você pode deixar de recado pra gente? Eu acredito que a fertilidade é uma coisa que a gente tem que começar a pensar cada vez mais cedo, né? Porque realmente tem essa questão das pacientes, da mulher como si, né? De trabalhar e adiar muito o desejo da maternidade e acabar se tocando muito tarde, né? No momento que a fertilidade já caiu muito. Então, a gente, pelos estudos, em torno de 35 anos, a gente sabe que a fertilidade já vai caindo muito e as mulheres têm deixado para engravidar muito tarde. Quando a gente fala da paciente de endometriose, antes da gente operar qualquer paciente, a gente tem que sempre conversar sobre isso com elas, né? E aí, nesse caso, entra o papel do antimileriano, né? Que é um exame que a gente precisa fazer em toda paciente com endometriose. E que os planos nem cobrem, né? Nem cobrem, mas hoje está muito mais acessível. A gente consegue encontrar o exame às vezes R$200, né? Já foi mais de 1.000 um dia. Mas é um exame que consegue prever mais ou menos a quantidade de óvulo que essa mulher tem. E antes da gente mexer, né, nessa pelve, no ovário dela, a gente já sabe, tem uma noção de quantidade que ela tem e de repente indica um congelamento de óvulo antes da cirurgia. E a gente consegue preservar um pouco mais isso, né, dar uma chance de gravidez para essa mulher com endometriose mais para frente. Eu acho que a mídia, por um lado, ela ajuda, mas por outro lado, ela acaba, às vezes, atrapalhando, né? A gente vê alguns casos de mulheres que postam que ficaram grávidas mais velhas e que às vezes falam, não foi natural, fica aquele questionamento aí no ar, é verdade, né?
Mas sempre lembrando que quanto antes a gente se preocupar com isso, né, a gente consegue, às vezes, guardar óvulo, fazer outras coisas para garantir o sucesso aí dessa Sim, missão, né? sim. Uma coisa que a gente sempre aborda, né, porque a lesão no ovário, quando a lesão de endometriose é dentro do ovário, é uma coisa que preocupa muita gente, Com certeza. né? Quando a gente vai abordar essa paciente, se as lesões são grandes, volumosas, a gente vai precisar tirar essa lesão do ovário. E na paciente que quer engravidar, isso sempre é uma questão, né? Assim, então a gente tenta sempre evitar ao máximo a perda de tecido saudável do ovário, né? E quais são as técnicas assim que a gente prefere utilizar, ou por que a gente prefere utilizar essas técnicas para poder preservar o ovário aí, qual a importância disso no futuro reprodutivo da paciente? Sim. Toda vez que a gente tem uma lesão de ovário, a gente tem que ter muito cuidado, né, se a paciente tem esse desejo de engravidar, porque a endometriose por si só, ela já diminui muito a questão de quantidade de folículo. Então, a gente vai tentar preservar esse ovário o máximo possível. E aí, o modo de fazer isso é tirar somente a doença, né? Fazer uma cistectomia, tirar somente o endometrioma, mantendo o tecido ovariano saudável ali, o máximo que for possível, né? Não tirando o ovário todo da paciente, tentando tirar só a doença. E dessa forma, a gente consegue manter algum tecido ovariano ali, que vai permitir ela ter óvulo para engravidar mais para frente. E outra coisa bem importante que a gente também evita muito na cirurgia é queimar muito o ovário, né? Por conta de sangramento, né? A gente tenta esperar um pouquinho para ver se ele para de sangrar, dar um ponto, tentar não destruir esse tecido para manter, né, a possibilidade de gestação. E essa é a diferença, né, entre a cirurgia com alguém que tem essa preocupação, né, um especialista, Sim. E uma pessoa que não está voltada para isso, né? Eu acho que desde o pré-operatório, quando a gente identifica essa lesão, a gente já se preocupa em pedir um material adequado, Sim, uma energia bipolar, um bipolar avançado, uma ultrassônica, um hemostático, né, que a gente pode lançar a mão, que são produtos que a gente ajuda na coagulação e evita que a gente tenha que queimar o ovário, usar energia excessiva, que isso mata o tecido saudável, né? Sim, com certeza. Isso desde antes, a gente programando, sem dúvida, o resultado vai ser melhor, né? Com certeza. Outra coisa também essa daí sempre eu te encaminho, porque eu sei que você gosta e trata muito, que é o ovário policístico. A síndrome de ovário policístico, né, que não é só o cisto no ovário, mas é uma síndrome, né? A gente sabe que está relacionada a várias condições e eu vejo você também conduzindo essas pacientes aí de uma forma brilhante. Então, vou deixar você falar um pouquinho, porque isso é sempre um questionamento, a paciente sempre pergunta sobre isso, e é uma coisa super interessante, assim como a endometriose, né? Que impactam de forma negativa na fertilidade. Que você observa, assim, que hoje em dia a gente, pelo acesso facilitado, posso dizer, à ultrassonografia e tudo, chega lá um resultado, o paciente, eu tenho ovário polimicrocístico, eu não vou engravidar, doutor? Super comum a gente muito pergunta, comum a gente né? pegar, né? Eu pego muita paciente que inclusive chega grávida, achando que nunca ia engravidar por conta dessa alteração na ultra, né? E na verdade ela nem tinha síndrome, era só folículo. Então, é importante que a gente entenda que a síndrome não é só essa questão da ultrassonografia, né? Pra gente dizer que alguém tem SOP, eu preciso ter pelo menos 2 alterações. Um conjunto de fatores, né? É um conjunto de fatores. Então, é aquela mulher que não menstrua, ou que tem ciclos muito longos, sempre está atrasando muito, ou que tem sintomas como queda de cabelo, lisidade, espinha, alteração de exame hormonal masculino, né? Tem testosterona alta, androgênios, enfim. E tem a questão da ultrassonografia também, que é um dos critérios. E aí, tendo 2 desses, a gente pode dizer que alguém tem SOP. Né? Mas realmente essa questão da ultrassonografia via escrito, isso, né, ovário micropolicístico, causa muita confusão. Muita gente acha que tem a síndrome sem ter. Né? Então isso é muito comum. E essa questão da fertilidade é um mito muito grande de achar que toda mulher que tem SOP não engravida.
né? Então, é muito comum, a gente pegou muito no consultório de paciente que, não somos nada, eu não vou engravidar. E aí engravida, né? O médico falou que eu não vou engravidar porque tem ovário policístico. É muito comum isso. Uma coisa que, assim, eu sei que a gente, assim como para endometriose, utiliza como no nosso arsenal de terapêutica, né? Uma dieta equilibrada, Sim. né? Uma coisa que a gente não pode deixar de falar. E a perda de peso também, né? Que eu acho que é uma coisa que é uma inflamação por si só, né? A obesidade, sobrepeso, elas já trazem essa inflamação que atuam nesse ciclo do ovário policístico, né? Sim, eu costumo conversar com os pacientes que, independente do que a gente vai fazer de tratamento, isso é a base. Tanto para endometriose quanto para SOP. Isso eu falo com elas, olha, isso é indispensável. Se a gente vai fazer cirurgia para endometriose, se a gente vai usar hormônio, se a gente vai, enfim, independente, o principal é o estilo de vida. Então, eu sempre oriento para paciente. Tem que ter uma alimentação mais saudável, tem que se movimentar, fazer uma atividade física. Isso faz uma diferença gigantesca nos sintomas, no controle dos sintomas, no retorno à menstruação, né? Muita gente não sabe, mas eu tenho síndrome do ovário policístico. Então, acho que por isso que eu tenho tanto carinho pela síndrome. E eu consegui controlar o meu sintoma, sim, com atividade física, com alimentação saudável. Hoje eu não tenho sintoma nenhum. Mas, assim, com os pacientes também acontece dessa forma. Então, faz uma diferença enorme. É o autocuidado, né? Sim. A gente, outro dia, estava conversando, me lembro claramente, no centro cirúrgico, porque a gente faz cirurgias por horas a fio e se a gente não tem a preocupação de fazer uma atividade física, um reforço muscular, a gente fica, às vezes, numa ergonomia ruim, numa posição, às vezes está a sessão num lugar mais difícil ali, você torce, levanta o braço para poder chegar lá. O robô veio ajudar a gente nesse aspecto, mas quando a gente não pode lançar a mão dessa tecnologia, que a gente fica lá numa posição ergonômica não tão favorável, né? A gente estava conversando sobre autonomia, né? Assim, de você conseguir envelhecer com autonomia. E isso faz parte desse cuidado, né? Se você não se cuida, se você não faz uma atividade física, não mantém uma alimentação saudável, não só endometriose, não só ovário policístico, tudo isso vai refletir lá no futuro, na sua saúde, na sua fertilidade. É uma consciência que a gente tem que tomar desde pequeno, né? E a gente vê cada vez mais que as crianças, né, já começam tá comendo sanduíche, fast food e tudo isso, e a família não tem aquela preocupação em orientar para o futuro, né? Quando a gente pega a paciente, ela já está sobrepeso, obesidade, e isso, de uma certa forma, contribuiu para que ela tivesse ovário policístico ou endometriose, e aí lá na frente o objetivo dela, que era o sonho de ser mãe, vai ser dificultado por esse aspecto, né? Exatamente. É super interessante a gente falar sobre isso e é ruim às vezes abordar esse tema com a paciente porque ela está achando que a gente está falando, fui lá, o doutor falou que eu preciso emagrecer. Mas acho que a gente está julgando elas, né? De forma nenhuma, a gente quer o bem dela e isso aí está incluído no tratamento, né? É a parte que a paciente, só ela pode fazer por ela mesma. A gente pode operar, a gente pode lançar mão de medicamento, toda tecnologia, mas esse autocuidado não tem como a gente ter por ela. A gente não tem como fazer por elas, né? A gente orienta, explica, depende delas. E geralmente essa paciente que é sobrepeso, obesa, ela já tem uma autoestima muito baixa, né? Então é sempre um assunto muito delicado da gente tocar e nem sempre elas aceitam tão bem. Mas elas precisam até o impacto da cirurgia, né? Assim, a dificuldade da gente operar uma paciente que tem obesidade, às vezes dificulta até durante o procedimento. Sim, né? Aumenta os riscos, né? Trombose, né? O procedimento mais complicado, a anestesia mais complicada. Sem dúvida. Então, outra coisa que eu queria comentar com a Carol, que ela também faz bastante, é o tratamento esteroscópico, né? Que tanto está relacionado às pesquisas de infertilidade, como quando a gente encontra pólipo, algo nesse sentido. A esteroscopia é também um tipo de cirurgia, é uma cirurgia minimamente invasiva, só que
Assim como a endoscopia digestiva, né, para poder ver dentro do estômago, a gente utiliza um aparelho, que é o BETOC, que é um aparelho que tem uma câmera dentro para poder acessar o interior da cavidade uterina. E a gente trata várias patologias, né? Mioma submucoso, pólipo, muitas vezes a gente lança a mão para poder fazer implante de DIU, né? E a Carol, como ela tem uma experiência grande, queria bater um papo aí com ela para ver sobre as indicações, quando e como ela coloca DIU, porque, assim, eu sou de uma idade, não quero me entregar, né? Detesto falar a minha idade, porque eu já a gente não precisa falar, você pode vou pular essa parte. Ninguém precisa saber. Mas a gente acreditava lá atrás que o DIU era contraindicado para pessoa novinha, que acabou de começar a vida sexual ativa, tinha medo de que o DIU dava infecção, que vai engravidar com o DIU. Ou que não ia engravidar depois. Que não ia engravidar depois. E hoje a gente tem cada vez mais no nosso arsenal os LARCs, são DIU que é medicado. A gente tem vários modelos, vários formatos, tamanhos diferentes de DIU de cobre, DIU de prata, multiload, tem uma infinidade de opções. E queria conversar com você a respeito disso, o que você pensa do DIU no tratamento da endometriose, no DIU como forma de contracepção puramente, às vezes no tratamento de algumas outras patologias que a gente pode lançar a mão aí, assim, na reposição hormonal, a gente às vezes usa o DIU para poder contrapor o efeito de estrogênio. O DIU é uma ferramenta muito boa que a gente tem hoje em dia, né? Na endometriose, o Mirena, ele tem um espaço muito bom, né? No tratamento, no controle da dor. Na adenomiose, né? Quando a gente tem sangramento aumentado, a gente pode usar também como resposta muito Sangramento, isso é uma palavra que já lembra o DIU medicado, né? Né? Tem um resultado muito bom. É lógico que nem todo mundo vai ficar sem sangrar zero, mas diminuir o fluxo menstrual é muito importante, né? O resultado que a gente tem. Então, é um papel muito bom que o DIU tem. E na contracepção também, né? Do fato da paciente não precisar tomar um remédio todo dia, tomar uma injeção todo dia, o fato do DIU estar lá quietinho no lugar dele, protegendo ela, dá uma autonomia muito grande para a mulher. E hoje a gente ter essa opção com hormônio, sem hormônio, dependendo do que a paciente deseja, né? Não ter que ficar lembrando de tomar comprimido, esqueci. Então isso facilita muito a vida da mulher. A mulher moderna que está trabalhando dupla, tripla jornada de trabalho, chega em casa e ainda tem que cuidar da criança. Hoje em dia, os métodos contraceptivos, eles ajudam a gente em vários aspectos, né? Entre eles o sangramento anormal, que é uma das coisas que mais incomoda, né? Em algumas fases da vida da mulher, isso chega a ser limitante até para poder trabalhar. E os dispositivos com implante que já vem medicado, né? Acho que eles ajudam demais a gente no nosso dia a dia, tratamento, endometriose, várias outras coisas, né? E tem alguns exemplos que a gente pode utilizar para poder deixar mais claro para a paciente, né? Porque muitas vezes fica sempre em dúvida qual método que é melhor para mim. E a nossa função enquanto ginecologista é explicar o que é cada um, como funciona, e não escolher, né? A gente não sabe, no dia a dia, tem gente que gosta de tomar comprimido, tem gente que não gosta de tomar comprimido, tem gente que se dá bem e não esquece, tem outras pessoas que esquecem. Então a gente vai dar todas as informações, muni-la de tudo que ela pode para poder fazer a melhor escolha. Sim, né? Sim. E como a gente tem hoje em dia esse arsenal enorme, trouxe aqui algumas coisas que a gente pode utilizar para poder mostrar para as pacientes, para que elas consigam entender o que cada um desses métodos tem de vantagem e como né? Assim, a gente, quando pega um DIU, por exemplo, a paciente vai comprar na farmácia um DIU medicado e ela olha e fala, nossa senhora, é enorme. Elas ficam sempre assustadas, né? A primeira reação... Isso tudo, doutora! É isso tudo. Ela, quando pega o aparelho também que a gente usa de esteroscopia, ela olha e fala assim, nossa, mas é isso tudo?
Não, gente, o DIU é esse aparelhinho aqui com essa pontinha. Então, na verdade, o que a gente usa, né? A gente, lembrando que a gente tem vários modelos, então tem DIU que é de prata e cobre, tem DIU que é mini, tem DIU que é de tamanho normal, depende do tamanho do útero. Isso aí a gente vai avaliar, o seu ginecologista ele vai poder escolher o melhor modelo. Tem dispositivos que a gente coloca diretamente no braço, através de uma agulhazinha que a gente introduz, né? Que também é um implante hormonal. E quando a paciente olha esse tamanho, ela fica preocupada, mas na verdade a gente introduz apenas uma pequena parte. Isso aqui é um modelo do útero de tamanho quase real, tá? A introdução ela acontece só essa pontinha e a gente consegue colocar aqui dentro o DIU, que vai ficar na posição aqui no fundo do útero, tá? Então todo mundo tá vendo aqui. Vou colocar o outro aqui também, que tem uma cor que vai facilitar um pouquinho, né? Para a gente poder conseguir enxergar melhor. Então a gente coloca uma pequena porção desse introdutor, e depois o DIU vai ficar lá dentro, no fundo do útero, tá? Então esse aqui é o objetivo, deixar o DIU aqui, que é esse pezinho, aberto lá no fundo, entre os dois orifícios da trompa, né? E esse fiozinho fica para fora do colo do útero. Quando a gente vai tirar o DIU, a gente só precisa puxar esse fiozinho que o DIU sai facilmente. Então, é um método seguro. A gente, aqui no consultório, né, e em vários aspectos, a gente preza pela segurança e a gente coloca isso daqui sob visão. A gente utiliza uma câmera e logo que a gente entra, coloca o DIU, a gente faz isso guiado pela câmera para que ele fique já na posição correta. O paciente saia tendo certeza de que ele está na posição correta. A Carol também utiliza muito isso. Eu queria que ela falasse um pouquinho para a gente aí sobre qual a indicação, como ela prefere usar, em que casos, né, assim, endometriose. A gente tem o Mirena, tem o Cailina. Eu uso mais o Mirena na endometriose, o Cailina, porque tudo que é novo chama muita atenção e as pacientes adoram, né? Ela escuta, o Cailina, minha amiga colocou o Cailina e eu quero colocar o Cailina, tem menos hormônio. E ela já que está indicado em cada um. Até o momento assim, que a gente tem estudo científico para tratamento da endometriose é o Mirena, né? O Cailina a gente ainda não tem essa indicação. Ele é muito mais para contracepção, então a gente usa muito mais o Mirena do que o Cailina. Pode ser que isso mude daqui para frente, né, de acordo com os estudos, a gente consiga comprovar que o Cailina também possa ser utilizado. Até sobre o tempo, né? Porque hoje em dia, lá fora, já tem gente utilizando por mais tempo do que a gente utiliza aqui no Brasil. Né? Em vez de 5. Então, isso muda muito. A medicina, né, ela vai se aperfeiçoando, a gente vai estudando e vai mudando as coisas. Eu acho que a estereoscopia ela tem uma grande vantagem nessa questão da colocação do DIU, né? Primeiro porque a gente consegue olhar o útero antes e aí a gente vê que tá tudo bem dentro do útero, que não tem nenhuma infecção, não tem nenhum pólipo, nenhum mioma que vai atrapalhar esse DIU lá dentro. E aí a gente consegue colocar e entrar com a câmera e ver que ele tá perfeitamente na posição. Então, realmente, como você falou, a estereoscopia dá uma segurança muito maior, né, no procedimento. E o DIU em si tem essa questão muito boa, tanto para controle de cólica quanto de sangramento, como a gente conversou anteriormente. Isso é bacana, porque quando a gente pensa na evolução do DIU, quem nunca ouviu um caso, a paciente engravidou com DIU, outras diferenças, né? Hoje em dia tem sempre a paciente que prefere não usar hormônio, e se está bem indicado para ela, a gente lembra que em muitos casos o DIU que não é hormonal pode acontecer um aumento do fluxo, né? E aí nesse sentido surgiu o DIU que vem com prata e cobre, que promete entregar aí um menor aumento nesse fluxo sanguíneo. Tem aqui também esse modelinho, que a gente utiliza muito para exemplificar para os nossos pacientes o que a gente espera, né, em relação ao sangramento ao longo do tempo. Então aqui exemplifica para a gente, logo após a colocação do Mirena, né, que o composto é o levonorgestrel, que a gente alcança ao longo dos meses, até atingindo 12 meses, um decréscimo
uma diminuição importante do fluxo menstrual. 70% em média das pacientes elas ficam sem menstruar, né, Carol? E a gente observa que algumas pacientes elas apresentam algum tipo de sangramento de escape, que às vezes não chega nem a incomodar, não precisa nem utilizar absorvente, nada disso. Mas algumas pacientes ainda menstruam. Mas quando menstrua, a gente vê essa importante diminuição do fluxo, da dor, principalmente em paciente que tem endometriose, né, que é uma paciente que é cronicamente inflamada. Sim. Então, eu sempre gosto de mostrar esse modelo que elas conseguem visualizar, né? E lembrar que a paciente ela não pode esperar que coloque o DIU naquele dia, no dia seguinte já não vai menstruar nunca mais. Que é uma coisa que ela fala, não tô menstruando ainda, tem 3 dias que eu coloquei o DIU, não parou. Pois é, tem que trabalhar essa ansiedade dela. Isso é uma conversa que a gente tem antes, né, com a paciente, explica direitinho. Tem aquele período de dilatação, que podem acontecer mais sangramentos inesperados, e que depois a tendência é melhorar, como a gente vê aí nesse gráfico. Né? Outro modelinho que eu gosto muito, né, que como eu gosto de falar para as pacientes, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, esse é um modelo que a gente utiliza bastante, que é um útero, né, que é o canal vaginal, aqui o útero, ovário, trompa, e aqui dentro a gente tem exemplificado várias condições, né, alterações, coisas que não são normais, mas a gente encontra bastante. Então, a gente tem aqui esses pontinhos pretos, que são adenomiose, que é quando a glândula do endométrio, que é essa camada mais interna, infiltra o músculo. Ou então, quando está dentro da cavidade, que é a endometriose em si, né? Pode estar no canal vaginal, atrás do útero, ou pode estar em cima do ovário, em cima da trompa, né? Vários lugares que a gente... Só quem opera sabe que endometriose dá em cada lugar que a gente jamais imaginaria. Apêndice, intestino, tá? É uma patologia que a gente encontra bastante e que a gente já falou a respeito também, que são os pólipos, né? Que parece uma carninha esponjosa, tipo uma dobra no tapete, vamos falar assim, que são essas alteraçõezinhas rosinhas aqui. E através da esteroscopia a gente consegue tirar, né, Carol? Pois é. Isso, eu queria que você falasse um pouquinho, contasse pra gente como é que a gente faz esse diagnóstico, como é que a gente tira. Então, os pólipos, geralmente a gente chega a esse diagnóstico, né? Suspeita, na verdade, deles através da ultrassonografia, né? Às vezes a mulher pode ter um aumento do fluxo e a gente pediu uma ultra e identificou uma imagem sugestiva de pólipo, às vezes é só na rotina mesmo, a gente acaba encontrando, né? E a esteroscopia ela vai ter um papel importante primeiro para a gente confirmar se realmente esse pólipo existe, né? Pode acontecer da ultra sugerir uma imagem e ela não existir. E a gente, olhando, a gente vê esse pólipo e a gente já pode tratar o pólipo, inclusive, na esteroscopia, né? Antigamente a gente não tinha acesso à esteroscopia, era indicado fazer curetagem, nem raspar o útero. Que cegas, né? As cegas, que nem é garantia de retirar o pólipo. Eu mesmo, na época da minha residência, a gente não tinha acesso à esteroscopia no SUS, pelo menos não no meu hospital, e aí fazia muita curetagem que muitas vezes não vinha pólipo, né? Porque a gente não conseguia ver o que estava fazendo, a gente raspava o útero totalmente às cegas, como você falou. E a esteroscopia, ela vem aí com essa modernidade de permitir a gente ver e tratar, né? Então, isso é muito legal. Eu sou extremamente apaixonada pelo método. Então, a gente pode olhar aquele pólipo, pode tirar um pedacinho, mandar para biópsia e depois tirar em outro momento. De repente, o pólipo é muito grande, não dá para fazer na diagnóstica, a gente acaba fazendo na cirúrgica depois. Ou a gente consegue fazer tudo no mesmo momento, né? Então, isso é muito legal também. Uma coisa que eu acho interessante, né, é como a tecnologia influencia nesse tipo de situação. Antes, os aparelhos eram extremamente grossos, né? E a gente precisava sem dúvida, não tinha condição de fazer aquilo sem anestesia. Não. Hoje em dia, cada vez mais as alças são mais fininhas, os aparelhos são mais finos, as câmeras e as óticas são melhores, a imagem entrega pra gente que a gente, com muita qualidade, perfeição, você consegue ver os mínimos detalhes. Tanto que aqui no consultório, a gente, depois que colocou o anestesista para poder fazer a sedação, hoje em dia, até o Alex, que o rapaz esteve aqui, já conversou com a gente faz isso aqui no consultório, né? A gente trouxe ele aqui para poder falar justamente sobre isso, né?
como a gente pode proporcionar isso para o paciente no próprio consultório, fazer um exame e fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia pequena, né, com toda a segurança dentro do próprio consultório, Sim. ressecar esse pólipo no mesmo momento com a alça, vai lá, tira o pólipo, garantindo que a gente resseque a raiz do problema, vamos falar assim, Sim. que é onde o pólipo estava inserido no útero, sem necessidade de uma internação hospitalar. A paciente volta para casa em poucas horas e vai viver normal as atividades delas diárias, cotidianas, ela não precisa interromper nada. Sim. Não precisa aguardar aquele prazo de autorização de 21 dias do plano, né? São facilidades que a mulher moderna, Sim, né? Às vezes tem dificuldade de passar no médico. Imagina se ainda vai passar, vai marcar, esperar 20 dias, Sim. vai internar, vai sair da internação. Ficar horas esperando para internar, para fazer procedimento, e a gente aqui consegue agilizar isso tudo. Maravilhas tudo no da mesmo tecnologia. Momento. Sim, com certeza. Isso daí é uma coisa que eu gosto de citar e eu sempre falo para as pacientes essas possibilidades. Assim como cirurgia minimamente invasiva, né? O paciente às vezes opera, a gente dá alta no mesmo dia. Sim. E, assim, depender do horário, claro, né? E depender do porte cirúrgico. Tem vários pacientes que a gente opera, a gente dá alta no mesmo dia. O paciente nem dorme no hospital mais. Pois é. E uma recuperação muito mais tranquila, né? Do que quando a gente corta a barriga da paciente. Ela tem menos dor, ela volta mais rápido a fazer as coisas. Então, realmente, a cirurgia minimamente invasiva veio trazer uma vantagem enorme para as mulheres. Bom, pessoal, eu acho que a gente deu aí o nosso recado, a gente alertou sobre várias situações, a gente mostrou novas tecnologias, novos avanços, como a gente consegue atuar tanto no hospital como no consultório. Isso a gente não pode negar, né? É verdade. Que cada vez mais a gente está evoluindo e está proporcionando um atendimento de mais qualidade para os nossos pacientes. Agradecer a Carol, parceira, que a gente está sempre junto aí. Sim. Tá? E trazendo cada vez mais um avanço e uma entrega de resultado muito melhor para os pacientes. Sim, com certeza. Agradecer mais uma vez o convite, foi maravilhoso. Espero que a gente possa voltar depois conversar mais vezes sobre outros temas, inclusive quem quiser deixar, né, sugestão para a gente conversar mais. E foi muito bom. Obrigado, Carol. Valeu.